Hoje nós temos a grata satisfação de ter no nosso estúdio o Dr. Francisco Guilherme, que nos brindará com uma palestra sobre as propostas feitas pelo Ministério Público relacionadas com medidas contra a corrupção. Com a palavra, o Dr. Francisco. Agradeço a oportunidade de estar aqui na tarde de hoje para falar um pouquinho com vocês a respeito da campanha 10 medidas contra a corrupção. No Brasil, nós sofremos com altos índices de corrupção. Cerca de 200 bilhões de reais, segundo a Organização das Nações Unidas, são desviados por ano em corrupção. Esse valor permitiria multiplicar por 3 os investimentos federais em educação ou saúde, ou ainda multiplicar por 5 tudo que se investe em segurança pública em todo o país. Seria possível ainda resgatar da miséria os 10 milhões de brasileiros que não conseguem comprar os alimentos necessários para sobreviver. Nós acreditamos que podemos e devemos ter um país mais justo, com menos corrupção, menos impunidade. 2 fenômenos que estão intimamente ligados. Para quebrar o círculo vicioso de corrupção existente no Brasil, o Ministério Público Federal apresenta à sociedade essa campanha das 10 medidas contra a corrupção. Em seguida, falaremos sobre cada uma delas. Essas 10 medidas estão agrupadas em 20 anteprojetos de lei que vamos encaminhar ao Congresso Nacional como projetos de iniciativa popular. E, para isso, precisamos coletar assinaturas de 1,5 milhão de eleitores para que possamos encaminhá-las e elas sejam efetivamente apreciadas pelo Congresso. É importante dizer que essa transformação já aconteceu em outros países, como Hong Kong, que na década de 60 e 70 era um dos países mais corruptos do mundo e hoje se encontra na 17ª posição na lista da Transparência Internacional. O Brasil, infelizmente, encontra-se atualmente na 69ª posição. Então, entendemos que é possível essa transformação e, para isso, é essencial o apoio da sociedade e de todas as instituições. As medidas podem ser verificadas na sua íntegra no seguinte endereço: www.10medidas.mpf.mp.br. Ali também estão as listas que devem ser assinadas e as cartas de apoio que devem ser enviadas para todas as unidades do Ministério Público Federal no Brasil e também para as lojas da maçonaria, e de lá serão encaminhadas ao Ministério Público Federal e, em seguida, ao final, encaminhadas ao Congresso Nacional. É importante dizer que nessas listas, em especial a ficha de assinatura dos eleitores, os campos necessários e essenciais são apenas o nome da mãe, CPF, assinatura e data de nascimento. Com esses dados básicos, nós conseguiremos resgatar o seu título de eleitor. Então, vamos às medidas. A primeira medida tem como objetivo a prevenção à corrupção, transparência e proteção à fonte de informação. Para prevenir a corrupção, o Ministério Público sugere a possibilidade de realização de testes de integridade, que são simulações sem conhecimento do agente público ou empregado, com o objetivo de testar a sua conduta moral e predisposição para cometer crimes contra a administração pública. A realização destes testes é incentivada pela Transparência Internacional e pela Organização das Nações Unidas e já são realizados em pelo menos 2 países, Estados Unidos e França. Outra proposta essencial para prevenir a corrupção é a aplicação de percentual entre 5% a 15% dos recursos de publicidade dos entes da administração pública em ações e programas de marketing voltados a estabelecer uma cultura de intolerância à corrupção, conscientizar a população dos danos sociais e individuais causados por ela, angariar apoio público para as medidas contra a corrupção e reportar esse crime. Propõe-se também o treinamento reiterado de todos os servidores públicos em posturas e procedimentos contra a corrupção, o estabelecimento de códigos de ética claros, adaptados para cada carreira, e a realização de programas de conscientização e pesquisa em escolas e universidades. Para estimular a denúncia de casos de corrupção, o Ministério Público propõe a garantia de sigilo da fonte, com a ressalva de que ninguém pode ser condenado apenas com base na palavra do informante confidencial,
prevê-se ainda a possibilidade de ser revelada a identidade do informante se ele fizer denúncias falsas. Por fim, propõe-se a obrigação de o Judiciário e o Ministério Público prestarem contas da duração dos processos em seus escaninhos, formulando propostas quando seu trâmite demorar mais do que marcos propostos de duração razoável do processo, que no caso da primeira instância serão 3 anos e nos tribunais de 1 ano. A segunda medida prevê a criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos. A dificuldade de provar a corrupção garante a impunidade e incentiva o comportamento corrupto. A criminalização do enriquecimento ilícito garante que o agente não fique impune, mesmo quando não for possível descobrir ou comprovar quais foram os atos específicos de corrupção por eles praticados. A medida número 2 propõe a tipificação do enriquecimento ilícito com penas de 3 a 8 anos, mais passíveis de substituição caso de delitos menos graves. O ônus de provar a existência de renda discrepante da fortuna acumulada é da acusação. Se a investigação ou o acusado forem capazes de suscitar dúvida razoável quanto à ilicitude da renda, será caso de absolvição. A medida número 3 prevê o aumento das penas e a consideração do crime de corrupção como crime hediondo para altos valores. Como todos nós sabemos, é extremamente difícil descobrir o crime de corrupção. Quando se descobre, é ainda mais difícil prová-lo. Mesmo quando se descobre e prova, pode não se conseguir uma condenação em virtude de questões processuais, como nulidades. Ainda que se descubra, prove e alcance uma condenação, a chance, infelizmente, de prescrição é real, o que pode ensejar absoluta impunidade. A corrupção é hoje, portanto, um crime de alto benefício e baixo custo, o que pode incentivar sua prática. Portanto, a medida número 3 transforma a corrupção em um crime de alto risco, no tocante à quantidade da punição, aumentando também a probabilidade de aplicação da pena por diminuir a chance de prescrição. Com as alterações, as penas passam a ser de 4 a 12 anos. Com isso, a prática do crime passa a implicar, no mínimo, prisão em regime semiaberto. Esse aumento da pena também amplia o prazo prescricional quando a pena supera 4 anos, que passa a ser de 12 anos. Além disso, será possível escalonar a pena segundo o valor envolvido na corrupção. Como todos nós sabemos, a corrupção mata, como decorrência do cerceamento de direitos essenciais, como segurança, saúde, educação e saneamento básico. Por isso, a referência punitiva da corrupção de altos valores passa a ser a pena de homicídio, que hoje é de 12 a 30 anos. Por fim, a corrupção envolvendo valores superiores a 100 salários mínimos, que hoje são R$ 80 mil, passa a ser considerado crime hediondo, não cabendo, entre outros benefícios, o perdão da pena integral ou parcial, conhecido como indulto ou comutação. A quarta medida tem por objetivo o aumento da eficiência da justiça e dos recursos no processo penal. É comum que processos envolvendo os crimes graves e complexos, praticados por réus de colarinho branco, demorem mais de 15 anos em tribunais após a condenação em primeira instância, pois as defesas empregam estratégias protelatórias. Além de poder acarretar prescrição, essa demora cria um ambiente de impunidade que estimula a prática de crimes, com o objetivo de contribuir com a celeridade na tramitação de recursos, sem prejudicar, obviamente, o contraditório de direito de defesa. A medida número 4 propõe 11 alterações pontuais do Código de Processo Penal e uma emenda constitucional. Essas alterações incluem a possibilidade de execução imediata da condenação quando o tribunal reconhece abuso do direito de recorrer, a revogação dos embargos infringentes e de nulidade, a extinção da figura do juiz revisor, a vedação dos embargos de declaração, a simultaneidade do julgamento dos recursos especial e extraordinário, novas regras para o habeas corpus e a possibilidade de execução provisória da pena a partir de uma decisão que confirme a condenação do acusado pelo Tribunal de Segunda Instância, conforme acontece em inúmeros países, inclusive nos Estados Unidos. A medida número 5 tem objetivo a celeridade nas ações de improbidade administrativa.
acabando com a fase inicial de defesa e passando diretamente para contestação. É importante também dizer que será prevista a possibilidade de celebração de acordo de leniência com os acusados. Além disso, sugere-se a criação de varas, câmaras e turmas especializadas para julgar ações de improbidade administrativa e ações decorrentes da lei de anticorrupção, como acontece hoje com as varas criminais especializadas em lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional. A medida número 6 tem como objetivo a reforma do sistema de prescrição penal. Então, essa medida são propostas alterações em artigos do Código Penal que regem o sistema prescricional com o objetivo de corrigir distorções do sistema. As mudanças envolvem ampliação dos prazos da prescrição da pretensão executória e a extinção da prescrição retroativa, instituto que só existe no Brasil e que estimula táticas protelatórias. O Ministério Público propõe ainda que a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória comece a contar do trânsito em julgado para todas as partes, e não apenas para a acusação, como é hoje. Além disso, são sugeridas alterações para evitar que o prazo para a prescrição continue correndo enquanto há pendências de julgamento e recursos especiais e extraordinários. As prescrições também podem ser interrompidas por decisões posteriores à sentença ou por recursos da acusação solicitando prioridade ao caso. A medida número 7 tem por objetivo trazer ajustes nas nulidades penais. Propõe uma série de alterações no capítulo de nulidades do Código de Processo Penal. Os objetivos são ampliar a preclusão de alegações de nulidade, condicionar a superação de preclusões à interrupção da prescrição a partir do momento em que a parte deveria ter alegado o defeito e se omitiu, estabelecer como dever do juiz e das partes o aproveitamento máximo dos atos processuais e exigir a demonstração pelas partes do prejuízo gerado por um defeito processual, à luz das circunstâncias concretas. Além disso, sugere-se a inserção de novos parágrafos para acrescentar causas de exclusão de ilicitude previstas no direito norte-americano, país de forte tradição democrática, de onde foi importada a nossa doutrina da exclusão da prova ilícita. Essas mudanças objetivam reservar os casos de anulação e exclusão da prova para quando houve uma violação real dos direitos do réu, e a exclusão cumpre seu fim, que é incentivar um comportamento correto da administração pública. A medida número 8 tem por objetivo a responsabilização dos partidos políticos e criminalização do Caixa 2, que infelizmente isso hoje não existe. Propõe a responsabilização objetiva dos partidos políticos em relação a práticas corruptas, a criminalização da contabilidade paralela, Caixa 2, e a criminalização eleitoral da lavagem de dinheiro oriundo de infração penal, de fontes de recursos vedadas pela legislação eleitoral ou que não tenham sido contabilizados na forma exigida pela legislação. A medida número 9 prevê a prisão preventiva para evitar a dissipação do dinheiro desviado. Essa medida propõe a criação de uma nova hipótese de prisão extraordinária para permitir a identificação e a localização ou assegurar a devolução do produto e proveito do crime, ou seu equivalente, ou para evitar que sejam utilizados para financiar a fuga ou a defesa do investigado ou acusado. Quando as medidas cautelares reais forem ineficazes ou ineficientes, ou enquanto estiverem sido implementadas. Além disso, a medida número 9 propõe mudanças para que o dinheiro sujo seja rastreado mais rapidamente, facilitando tanto as investigações como o bloqueio de bens obtidos ilicitamente. Por fim, a medida número 10 tem por objetivo a recuperação do lucro derivado do crime. Essa medida traz duas inovações legislativas que fecham as brechas na lei para evitar que o criminoso alcance vantagens indevidas. A primeira delas é a criação do confisco alargado, que permite que se dê perdimento à diferença entre o patrimônio de origem comprovadamente ilícita e o patrimônio total da pessoa condenada definitivamente pela prática de crimes graves.
como aqueles contra a administração pública e o tráfico de drogas. A segunda inovação é a ação civil de extinção de domínio, que possibilita dar perdimento a bens de origem ilícita, independentemente da responsabilização do autor dos fatos ilícitos, que pode não ser punido por não ser descoberto, por falecer ou em decorrência da prescrição. Enfim, essas são as 10 medidas e nós pedimos o apoio de todos. Mais uma vez, lembrando aos senhores que todas as informações podem ser obtidas no seguinte endereço eletrônico: www.10medidas.mpf.mp.br. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Neste momento, agradecemos a gentileza do Dr. Francisco, que nos brindou com esses excelentes esclarecimentos nessa palestra que terá, tenho certeza, efeitos multiplicadores e elucidará muitas dúvidas do público em geral. Dr. Francisco, muito agradecido pela gentileza do seu comparecimento e desejo ao senhor muito sucesso e conte conosco para o que o senhor precisar do Grande Oriente Brasil.